Olá, sejam muito bem-vindos a mais um iCast. Hoje o tema é especial, inteligência artificial. Eu sou o Diogo Veloso, sócio da Aika. Com muita felicidade estamos aqui. Olá, Diogo. Me chamo Hector, sou Head Trainer da Aika. Estarei com vocês hoje para falarmos sobre esse tema bastante importante no mundo corporativo. O bicho vai pegar aqui, Dr. Hector. Vamos lá. Aperta os cintos que a gente vai conversar sobre o tema da vez. Inteligência artificial, o que significa para o mundo corporativo, que mitos existem em torno desse tema e o que é que a gente pode trazer de geração de valor para você que está nos escutando e para nossa rede de clientes e não clientes, gente interessada no mundo Aika, né, que gostaria de dizer, cara, nós precisamos preparar o nosso time para o mundo da IA. Mas aí a primeira pergunta que eu faço para ti, meu amigo, é, cara, vamos desmistificar. Vamos lá. Quando a gente começou a ter conteúdo de inteligência artificial no mundo, o que a gente presenciou é, cara, medo. Medo de perder empregos, os empregos vão embora, a inteligência artificial está substituindo muita coisa. Lá na Aika a gente está usando IA e realmente gera uma produtividade muito interessante. Como é que vai ficar esse futuro do trabalho, esse ambiente de emprego, com essas novas tecnologias que estão chegando, inclusive inteligência artificial? Me fala aí sobre o futuro, meu irmão. Boa, muito boa pergunta, Diogo. Talvez seja essa uma das perguntas que eu mais escuto por aí. Existe muito mito associado a esse tema, existe um certo receio por parte das pessoas sobre o futuro do trabalho. Aquelas pessoas que dizem, não, eu vou ser substituído por máquinas, ou o futuro do trabalho tende a acabar com muitas profissões. Verdade. Em parte, talvez seja verdade. Existem até estudos do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho que dizem o seguinte, que atividades repetitivas que não usam habilidades cognitivas, elas tendem a ser substituídas, afinal, elas podem ser automatizadas. Porém, é sempre sobre gente, vai ter espaço para as pessoas. É sempre sobre pessoas. Por quê? Porque sempre vão requerer atividades que usam habilidades cognitivas. Essas sim serão cada vez mais valorizadas. Então, em outras palavras, não é sobre sermos substituídos por máquinas, mas talvez sermos substituídos por pessoas que usam máquinas melhores que nós. Eu acho que a gente faz parte de uma geração, meu amigo, que... você teve Nokia, não teve? Tive sim. Eu tive Nokia, a gente teve aquele celularzinho que abre, eu tive pager, né? Eu com 15 anos de idade, eu ia muito para fora de casa, aí meus pais deixavam eu ir para fora de casa, mas mandava um pagerzinho assim, dizia, ligue para mim agora, minha irmã mandava. Então, esse foi a gente é uma geração de 40 anos de idade e que presenciou a mudança de era. A gente presenciou essa mudança de era. Perfeito. E nessa mudança de era a gente se adaptou e muitas ressignificações aconteceram no mundo do trabalho. Então muitas coisas aconteceram. E eu me lembro muito bem do livro do Bill Gates, né, A Empresa na Velocidade do Pensamento, de 1998. Em 1998, danado do Bill Gates, que é bom escutá-lo. A série no Netflix, O Futuro de Bill Gates, não deixe de assistir, não estou ganhando nada com isso, só o seu conhecimento. O Bill Gates falou em 1998, ele disse, em meados de 2025, nesse livro de 98, em meados de 2025 o mundo vai viver uma nova mudança de era, ainda mais impactante do que a era da informação. Então a gente sai do ambiente da era da informação, a era do conhecimento ali, uma nova forma de trabalhar que a gente tem. Estamos aqui, estou com iPhone, com iPad, estou com computador e a gente aqui trabalhando de uma maneira diferente, né? Vivendo de uma maneira diferente. E a grande pergunta é, mundo digital, o que é que isso está mudando na vida da gente? O que é que isso muda na vida de um líder que está nos escutando, de um diretor, de um gerente? O que é que isso muda nas nossas vidas? Porque a gente já está acostumado a mudar, né? Transformação, mudança, a gente já está acostumado. Perfeito. Que mudança é essa? Que mundo digital é esse? Eu diria que essas mudanças elas não vêm de agora. Nós já estamos vivendo eras de mudança, desde a primeira Revolução Industrial, onde talvez os ganhos de produtividade tenham chegado a ser 25% a mais com a revolução das máquinas, dos processos produtivos, por que não dizer. Passamos pelo momento do homem digital conectado, onde o celular, desde 2016, esse contexto de smartphones tornou o nosso braço uma extensão de produtos e serviços e entregas no mercado corporativo. Fato. E hoje nós estamos vivendo uma era de novas transformações. Mas o grande desafio é lidar com o imprevisto. Porque estamos cada vez mais lidando num ambiente de maior revolução digital, onde cada vez mais as mudanças acontecem de forma mais rápida, as tendências duram menos. Verdade. E como é que a gente faz para trabalhar, ou para viver, ou para navegar em mares tão
turbulentos, né? Tão turbulentos que requerem adaptabilidade das organizações e das pessoas. Então a palavra da vez é muito adaptabilidade. Isso é o que a tecnologia, o que o digital, o que a revolução tem trazido. Um outro ponto importante, talvez, para a gente observar, é a relação do uso com os dados. Antes, nós reclamávamos que faltavam dados nas organizações. Hoje estamos vivendo uma era de excesso de dados, por que não dizer abundância de dados. A nossa capacidade de descrever os fatos nas nossas organizações, de diagnosticar, estabelecer relações de porquê, causa e efeito, ou até de predizer comportamento, tirar insights, prever como vai ser o meu percentual de vendas, como vai ser a minha relação com o mercado. Tudo isso potencializou com o uso dos dados. Então, o grande desafio hoje é lidar com imprevistos, lidar com a incerteza, lidar com o mundo de mudanças, mas ao mesmo tempo utilizar dados a nosso favor para tomar boas decisões. A gente tem um desafio, né? A gente que trabalha com consultoria e trabalhou sempre com consultoria, a nossa vida era Excel programado, né? A gente pegava aquele Excel e eu me lembro muito bem que eu nunca me dei bem com Excel demais, eu sempre tinha um Excel senior perto de mim, eu era líder de projeto, tinha sempre um Excel senior perto de mim, porque a gente tinha que pegar uma massa de dados desestruturada, desorganizada, organizar essa massa de dados para tentar chegar a algum ambiente de informação, mas que era o pretérito, né? Era o passado. Perfeito. O tempo todo. Olhávamos para trás, mas a nossa capacidade de predizer o futuro era cada vez limitada. O que hoje é o contrário, tá? A gente vive uma revolução onde as próprias máquinas nos ajudam a ter bons insights sobre o comportamento das coisas. Fantástico. E cada vez mais esse tema da inteligência artificial se conecta com isso. Por quê? Porque antes falava-se de modelos. Inteligência artificial não é uma coisa de agora, tá? A gente já sabe que há mais de 25 anos atrás já se falava que um enxadrista perdeu para aquele computador da IBM, o Deep Blue, numa partida lá histórica. O próprio Jeff Bezos disse que a Amazon começa a usar a inteligência artificial em 1996. Perfeito. Então... O Alexa, a primeira versão dele é de 2011, o Facebook há muitos anos atrás, 2015, ele já falava sobre reconhecimento de rostos. Enfim, nós usamos já muitas coisas, não falo nem no nível técnico, mas no nível de uso comum. De uso comum há bastante tempo. Mas hoje, o que acontece? Os modelos generativos, tal como vocês conhecem, ChatGPT, Gemini, Copilot, entre outras sopa de letrinhas aí. Bora entrar na sopa de letrinhas, porque hoje em dia, meu amigo Hector, a gente entra no Instagram, no LinkedIn, no Google, e a gente é abarrotado de conteúdo sobre inteligência artificial. A gente que vive com líderes, com executivos e tudo mais, é muita informação. E cada um que diga uma coisa, e a gente começa a ver conceitos que a gente não tem intimidade, né? Perfeito. Eu disse, rapaz, o que é IA generativa? Então tem uma regenerativa, tem uma que não é generativa, né? Organiza esse conceito. O que é inteligência artificial, né? E qual é o conceito, o marco lógico disso, né? É só para lembrar para vocês que a gente está conversando com um cientista da computação e com um doutorando, né? Em que mesmo é que tu doutorado? Minha área de pesquisa hoje é sobre transformação digital nas organizações. Então a gente está falando com um cientista da computação, um cara de tecnologia, né, que vive o mundo corporativo e está fazendo um doutorado em transformação digital. Então, autoridade, né, para falar com o tema, temos de sobra aqui, só para que você se conecte mais ainda. Esse é o estilo da gente, essa é a forma da gente fazer educação na AICA, com gente que realmente tem propriedade, está fazendo acontecer. Mas me fala aí, meu amigo, que conceito é esse? Bom, IA. Talvez o grande desafio seja explicar isso. Organiza. For kids, ou seja, para as pessoas de forma muito interessante. Imagine aí, Diogo, que você tem um brinquedo, tá? Que você é capaz de interagir com ele. Esse brinquedo é capaz de entender o que você fala, esse brinquedo é capaz de aprender sobre a sua interação com ele, ou até realizar tarefas, algo repetitivo, ou rotinas. Com o passar do tempo, você vai criando intimidade com esse seu brinquedo e ele vai cada vez mais lhe conhecendo, aprendendo um pouco mais. Estamos falando de maneira muito simples do que é IA. É criar capacidade de aprender, reconhecer, classificar, ou por que não dizer, realizar atividades que seriam atividades de cognição humana, do nosso ato de pensar e por que não dizer, criar. Caramba, dá medo um negócio desse, dá?
ao mesmo tempo assusta, mas ao mesmo tempo encanta. Encanta. Por que não dizer? Porque isso abre um leque de possibilidades. Caramba. E por que não dizer isso abre um espaço de produtividade no ambiente corporativo que talvez a gente nunca tenha alcançado antes. E é só o início, tá? A gente está começando a experimentar ou explorar esse cenário hoje. Mas entrando no contexto que você falou de IA generativas, as IA generativas, elas entram dentro de um espaço onde eles começam a abrir possibilidade não só de entender aqueles dados, classificar, discriminar e orientar a tomada de decisão, mas para um passo de geração de conteúdo. Então, Caramba. cada vez mais a gente vê inteligências artificiais que são capazes de gerar texto, vídeo, áudio, imagem. Caramba. Por isso chama-se IA generativa. E aí, nesse contexto, a gente entra num contexto de criação, de geração. As ferramentas, elas nos permitem gerar conteúdo. Opa. Isso é um passo que trouxe uma revolução. Sobretudo quando isso começou a ser usado com o uso de linguagens naturais. Então, hoje, nós somos capazes de conversar com o nosso idioma, com a nossa linguagem, com a nossa forma, para gerar qualquer tipo de conteúdo. Então, podemos entender que a inteligência artificial, ela traz um mar de possibilidades, né, para que a gente consiga ser mais produtivo, né, criar mais coisas. E a gente é correto afirmar que a gente vai liberar tempo, né, das pessoas, Total, né? Vai ter uma liberação de tempo. Total. Então, dia desse eu estava escutando algum podcast desse, vai existir uma liberação de tempo para as pessoas, um ganho de produtividade. E a pessoa estava falando uma coisa muito bacana, né, sobre humanidades e performance, né? Eu preciso entregar meu resultado, eu preciso me olhar como ser humano. Nunca foi Sim. tão importante eu me olhar como ser humano. Perfeito. E vai sobrar um tempo, eu vou ganhar produtividade aqui para sobrar um tempo para eu ser humano, né? Para eu cuidar de mim, né? Coisa que o mundo corporativo tá prestando tanto. Como é que é essa coisa da humanidade chegando? Dia desse eu vi um cara falando muito bacana, ele dizendo, cara, nunca foi... a gente nunca teve tanta chance de ser humano, cara. Perfeito. Né? Porque a gente ficou um monte de tempo fazendo coisa de computador, né? Então agora a gente tem que ser humano. Mas será que a gente está treinado? Será que a gente não está destreinado para ser humano? Será que a gente está acostumado tanto a ser computador, cognitivo e tal, e que é ambiente emocional, o ambiente das emocionalidades que são só nossas e são destreinadas? O que é que tu vê em relação a essas humanidades que surgem, né, nesse espaço da IA? É um desafio. É um desafio, eu diria, porque, veja, existem estudos, inclusive, que fazem análise de 1940 para cá, que hoje cerca de 60% a 70% do tempo que as pessoas passam é online. Isso ultrapassa, por exemplo, o tempo que as pessoas dedicam ao trabalho, com colegas de trabalho nas interações sociais, família ou qualquer outro tipo de dimensão. Sim. Então, de fato, nós estamos tendo a oportunidade, com o ganho da produtividade, isso pode chegar a cerca de 80%, de liberar tempo, agenda e espaço para sermos humanos. Opa. Para resgatarmos relações emocionais, coisas que eventualmente tinham deixado de ser de lado, tinham ficado para trás dentro de uma escala de prioridades, ou até de necessidades, por que não dizer, para serem priorizadas nesse momento. Mas talvez seja o tempo de reaprender também, né? De reaprender a criar relações, de reaprender a viver as relações humanas. Exatamente. E isso é um grande desafio, porque é um desafio da conexão. Como nós não falamos do mundo digital, tá? Conexão humana, as interações sociais, como é que a gente reaprende, como nós podemos fazer para aprimorar essas habilidades que o contexto digital muitas vezes nos afastam, tá? Mas aí é onde surgem os espaços de performance, os espaços de encantamento, os espaços de aprimoramento que nós comumente desenvolvemos a partir de experiências. Existe um caminho, né, que é um caminho muito bacana, que é o do autoconhecimento. A gente tem que, nunca foi tão importante a gente olhar para dentro, nosso estado interno. Otto Scharmer fala naquele livro Teoria U, muito bacana o que ele fala. Ele diz, olha, o ponto cego das pessoas está no estado interno, de onde se origina tudo que a gente faz. Então, a forma da gente olhar para IA, a forma da gente olhar para a mudança, a forma da gente olhar para a transformação, é a forma que a gente aprendeu a olhar. Então, existe uma reaprendizagem necessária e
E eu só acredito que isso pode acontecer por acesso de camadas de crenças. Então a gente vai criando crenças e o cuidado que a gente tem que tomar é a crença de que a IA vai tomar meu emprego, a crença que a IA vai ser ruim. Cara, a gente está colocando a IA na mesa, na AICA, para co-criar estratégia, né? Dia desse a gente disse, gente, cada grupo que está aí co-criando a estratégia da empresa, não era um exercício, era aquele produto que a gente tem de co-criação de estratégia, né? Coloca na mesa o ChatGPT. E, cara, a galera ficou impressionada com a capacidade do ChatGPT aprender, né? Então, eu queria saber de você, como é que os líderes, né, podem começar? Né? Perfeito. Assim, o que é que pode ser útil para uma liderança? Pensa aí no gerente de vendas, no gerente de logística, um diretor, né, de jurídico, né, no CEO, no C-level. Gente, líder. Eu estou no mundo da empresa, a empresa cobrando performance, o ambiente competitivo aumentando, o bicho está pegando, é guerra papai. Como é que eu uso esse danado de maneira simples, prática, para ele me ajudar a liberar meu tempo para um tempo de qualidade sobre humanidade, mas pode ser também um tempo de qualidade estratégica, pode ser um tempo de qualidade de inovação, tempo de qualidade para coisas diferentes do que fazer o dia a dia. Me fala aí, né? Como é que isso pode ajudar a galera? Veja, talvez um dos grandes desafios hoje não seja mais convencer lideranças sobre a importância desse tema. Isso já é tá todo mundo pauta querendo. Vencida, né? As pessoas já entendem que isso é um diferencial competitivo. O desafio hoje é internalizar isso dentro do contexto corporativo. Isso. As empresas, elas até sabem que as ferramentas existem, mas elas estão em um processo ainda iniciante, um processo ainda exploratório sobre o potencial dessas ferramentas. A aplicabilidade disso ainda é muito incipiente quando a gente fala do potencial das coisas. Total. Eu tenho conversado bastante com líderes e gestores sobre aplicabilidade. Bora. Não no sentido de construir ferramentas, mas no sentido de utilizar toda essa camada de ferramentas que já existem disponíveis, muitas delas gratuitas, para potencializar o uso de alguns cenários ou alguns casos de uso. Eu me deparei recentemente com duas situações bastante interessantes. Eu apoiando um grupo e eles tinham um desafio lá de análise de contratos no setor jurídico, por exemplo, da organização. E utilizando ferramentas como o ChatGPT, Gemini, Copilot, entre outras, nós subimos os arquivos, conseguimos analisar riscos, identificar causas para o contratante e para a contratada. Caramba. Potenciais de melhoria nessa análise de contratos, até insights que aprimoraram os modelos padrões daquela corporação. Recentemente eu tive uma experiência bastante significativa que para mim é interessante. Eu fui colocado numa posição de participar de um processo seletivo. E aí, nesse contexto, eu era o responsável por aquela etapa da análise da entrevista com o especialista. Sim. A área do setor de gente, gestão, de RH, tinha feito todo um processo seletivo e colocou na minha mão alguns potenciais candidatos para aquela oportunidade. E, naturalmente, eu fiz um processo de entrevista técnica, como praxe. Mas eu tinha um grande desafio que era devolver isso de forma qualitativa, tanto para o setor de RH, como também para o setor, para o responsável, para o candidato. Uma trabalheira danada. Pense numa trabalheira. Se você imaginar aí 5, 6, 7 candidatos, Caramba. 1 hora de entrevista para cada um, processamento de dados, tudo isso. Então, vê que interessante, Diogo. Eu carreguei a chamada, o papel de responsabilidades, qual era a demanda, carreguei também aqui a minha entrevista técnica com a descrição dela, carreguei também aqui o LinkedIn daquele profissional, o currículo escrito. Caramba. E pedi para que essas ferramentas fizessem uma análise do grau de adequabilidade daquela pessoa, daquele candidato àquela vaga. E não só isso. Me dissesse o nível de senioridade e me dissesse se aquele candidato, embora não coubesse para aquela vaga, fosse oportuno para outra vaga. E escrevesse para mim um parecer técnico sobre a aprovação ou não, a recomendação ou não daquele candidato, devolvendo um feedback para aquele candidato utilizando um protocolo de comunicação não violenta. Meu Deus. A partir disso tudo, eu investi cerca de 15 a 20 minutos no prompt. Carreguei todos esses arquivos e fiz essa devolutiva. Imagine o ganho de produtividade que eu tive nesse contexto. Isso é ser apenas um exemplo. É um caso, um cenário de uso onde uma área de RH poderia estar fazendo isso e ganhando produtividade, ganhando celeridade nos seus processos de negócio. Dia desse, a gente passou um pós-work, né? Que a gente está no processo de educação da AICA, você conhece muito bem. A gente dá o processo de aprendizagem, agora a gente faz EDS, né? Encontro e sustentação. Nesse encontro e sustentação, a gente passa um pós-work do processo de aprendizagem, que é um pós-work de aplicabilidade.
Pode ser uma autoavaliação, pode ser um exercício prático e tudo mais. Nesse caso, era uma autoavaliação baseado nas grandes competências que a gente, né, fez uma curadoria, FGV, a Manakey, né, Harvard e outras universidades, outras referências, pegou tudo e fez uma autoavaliação. Nessa autoavaliação, a pessoa marcava um X ali na sua opinião sobre cada, né, ferramenta. Aí o cara disse, Diogo, aí na EDS, cheguei na EDS, quem fez e tal, não sei o quê, meu irmão, muito bacana, eu coloquei no Gemini, Sim. né, eu peguei no Gemini, né, e eu coloquei as minhas respostas, né, no Gemini, e eu pedi pro Gemini ser meu coach, né, me ajudar, né, me ajudar na minha evolução. E esse cara é um cético, né, naturalmente, era uma empresa de tech, né, é uma empresa de tech, e esse cara é um cético, esse cara não é um cara, tô cantando, não, é um cético, eu fui ver se ele me ajudava mesmo, e ele ficou impressionado, né, e ele levou, o prompt dele, né, um prompt muito simples, e levou ao resultado do prompt, todo mundo ficou, meu Deus, como a gente tem como evoluir no processo da educação de maneira tão vertiginosa, né, tão interessante com esse mundo da IA. Então, perfeito. A IA está mudando a forma da gente aprender. Eu estou com a IA sempre ligada no meu computador, ela já entendeu quem eu sou, né, como é que ela já entendeu qual é meu jeito, é impressionante. Cada vez mais ela vai te compreender, cada vez mais ela vai entender, cada vez mais ela vai criar intimidade com a tua persona. Isso. E é sobre isso. É sobre você tornar essa ferramenta o seu par de trabalho, onde você compartilha conhecimento, compartilha experiências, compartilha desafios. Cada vez mais isso vai ter a personalidade. E isso é natural, tá? É assim que a gente consome conteúdo de vídeo, é assim no Netflix da vida, é assim que a gente consome conteúdo de áudio no Spotify. Cada vez mais estamos vivendo uma era da personificação. Isso. O que as pessoas falavam antigamente de uma persona, para o que o marketing utilizava, por exemplo, para fazer uma campanha, hoje falamos cada vez mais da personalização. Não é sobre uma amostra, mas é sobre a pessoa. Caramba. O que ela gosta, como ela consome. Exatamente. E é sobre isso. Nós não estamos mais aceitando produtos que não sejam nossos. Nós não estamos aceitando serviços que não sejam a nossa cara. Tem que ser o produto para Diogo, não é para os gestores, não é para os líderes. E a gente acaba ficando mais exigente. Sim, acaba ficando mais exigente. Estamos na reta final da nossa conversa aqui. Eu queria que você, de fato, falasse para os nossos ouvintes, para quem está vendo aqui, quais são os benefícios que isso pode trazer para o mundo corporativo, né? Eu tenho conversado com gerentes e diretores de RH, o pessoal, olha, a gente quer esse treinamento, quer essa formação, a gente já arquitetou uma formação, daqui a pouco a gente vai falar dela. Vamos falar sim. Mas quais são os benefícios? O que é que ganha a empresa formando seu time de maneira pragmática em inteligência artificial? Muito bom. Eu não falo nem do conteúdo técnico, tá? Não é sobre mergulhar em aspectos de programação. É sobre fazer uso de ferramentas que estão disponíveis no nosso dia a dia. Sem dúvida, o principal benefício está associado à produtividade. Ótimo. Todas as empresas elas buscam maior produtividade, maior eficiência, maior assertividade nas suas entregas de produtos ou serviços. Isso. E cada vez mais a gente potencializa isso nos colaboradores das empresas quando a gente capacita, quando a gente entrega a eles um conjunto de ferramentas que podem ajudar, seja no processo de decisão, seja no processo de geração de ideias e conteúdos, ou na produção de produtos ou serviços. Então, imaginar que uma análise de dados, uma geração de insights, um brainstorm, que era uma capacidade essencialmente humana, ele passa a ser potencializado com o uso de ferramentas. Caramba. Então, hoje, por exemplo, todo o processo de cocriação que nós fazemos em ambientes corporativos, ele é suportado por inteligência artificial. Todo o processo de análise de dados, seja por uma perspectiva diagnóstica, ou até mesmo preditiva e prescritiva, no sentido de recomendação de ação, ele é suportado por um processo, por uma tecnologia de inteligência artificial. Então é algo que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ignorar isso é deixar para trás algo que nos coloca num patamar de concorrência bem atrás, tá? Então é urgente, né? É urgente. Pensando nisso, a AICA, como empresa de educação, a gente tem um programa chamado Líder 360,
né, que você conhece muito bem, que é no Líder 360. Para quem não conhece, Líder 360 fala de líder de si, autoconhecimento, a potência que gera autoconhecimento. Depois a gente fala sobre o líder dos outros, como a gente se relacionar com os outros. O líder de resultados é o terceiro módulo, como gerir resultados, e o líder do futuro. Quando a gente fala do líder do futuro, a gente fala de grandes tendências, né, do líder do futuro e tudo mais, mas ainda assim a gente passa por cima ali do helicóptero, né, sobre grandes tendências. Dentro dessas grandes tendências é o uso da inteligência artificial como mola propulsora para ganho de produtividade, ganho de performance, né, ganhos 1000 aí, que quando você já explicou. Aí a gente teve a ideia, né, de dizer, João, vamos bater papo com o Hector, vamos criar um produto dentro do Líder 360, um módulo só sobre o líder IA, né, o líder com inteligência artificial, o líder mais digital, né, e aí a gente conversar sobre isso. Como é que está arquitetado, né, esse módulo, né, de IA? O que é que vai ter nisso aí? Para a gente dar um gostinho para as pessoas. Vamos lá. E dizer, olha, tem um rolê aqui, acredito que a gente vai ter, né, a gente vai definir ainda a estratégia, mas eu acredito que vale a pena a gente ter uma turma aberta como Líder 360, né, para que a gente ofereça para o mercado a possibilidade de viver o mundo AI, que a forma da AI é educar, mas dentro de um tema que você tem interesse, que é a inteligência artificial, que é urgente. E a gente vai vender também para o mundo B2B, né, que é a nossa especialidade, na verdade. A gente vai oferecer para os nossos clientes processos, né? Pode ter mentoria individual, né? Pode ter o workshop, mas enfim, como é que vai ser isso? Boa. É importante quando a gente pensa nesse tema de falar principalmente em um contexto de conhecimento básico mesmo, mas é uma formação para não techs. Oba! Nós não estamos olhando para pessoas de tecnologia, mas para líderes e gestores que têm desafios corporativos que muitas vezes são comuns. É sobre o processo de decidir, o processo de analisar, o processo de criar, por exemplo. Ótimo. E aí, nesse contexto, a gente tem um processo mais interno de introdução, de entendimento desses conceitos e, sobretudo, o potencial disso. É uma etapa mais disruptiva, onde a gente provoca e entende um pouquinho o potencial disso. Ótimo. Além disso, entender quais são os desafios de introdução dessa pauta dentro do contexto corporativo. Ótimo. Quais são os desafios até do ponto de vista ético. O que é que a gente pode, o que é que a gente não pode fazer. Ótimo. Quais são os limites de atuação. Mas talvez o principal desafio hoje seja um desafio relacionado ao prompt. As pessoas falam muito sobre como conversar com essas tecnologias. A gente tem que aprender. Nós temos que aprender a conversar. Apesar de usar linguagem natural, isso envolve um protocolo de comunicação, um novo idioma, por que não dizer? É verdade. Então tem todo um contexto onde a gente fala de prompt design, ou seja, como construir, como conversar. Então, à medida que a gente qualifica esse processo, nós qualificamos também nosso processo de retorno de resposta. Então, nós vamos investir tempo nisso e depois abrir um leque de possibilidades sobre aplicações, sobre potenciais de uso, sobre cases, como as empresas estão utilizando isso no dia a dia. Seja para criar apresentações, vídeos, conteúdos, analisar dados, apoiando processos de negócio como um processo de recrutamento e seleção, tal como eu dei um exemplo aqui a seguir. Analisar contratos, seja lá qual for o desafio corporativo. Existe espaço para uso de IA dentro desse contexto. Cara, eu tô com vontade de fazer o curso, já tô com vontade de ser aluno, porque eu acho que, de fato, é uma prestação de serviço à sociedade. Vejo líderes com muitas coisas para fazer, excesso de mudanças nas empresas, muitas atividades, muita cobrança por performance, nada melhor do que uma ferramenta na sua mão, né, para que lhe ajude a fazer isso. Então é imperativo, é urgente que o mundo corporativo prepare seus líderes para o uso efetivo dessas ferramentas que a gente tem à disposição da gente, muitas e quase que sempre de graça, né, ao nosso dispor aqui, dentro dos nossos smartphones, nossos tablets e iPads. Então, eu acredito que a gente vai rodar muito, meu amigo, né? Você vai rodar muito ainda. Vamos lá. Dando formação, curso, preparando esse time, seja workshops mais pragmáticos, seja um processo de educação um pouquinho mais longo, seja mentorias individuais, né? E desde já, colocando à disposição, o Hector Paulo, tá aqui o Instagram dele, ele fala sobre isso nas suas redes sociais, tem Instagram, tem LinkedIn, né? Lá na AICA a gente vai estar promovendo, né, nossa formação de IA, né, a serviço de vocês, com
jeito AICA de fazer, muito pragmático, muito prático, muito focado no que interessa, que é a aplicabilidade na ponta. Então, vamos ter um curso de IA muito focado no que você precisa. Esteja atento nos lançamentos das turmas abertas. E você que está escutando e quer conversar com a gente sobre isso, chama a gente para conversar, porque a gente já tem muito o que conversar. A gente da AICA, com o nosso querido Hector, é um prazer estar aqui com você, meu irmão, fazendo essa divulgação desse tema tão importante, né, elucidando algumas coisas e deixando um gostinho de quero mais, interessante, para que as pessoas mergulhem mais, conversem mais, até com o próprio ChatGPT. Fica o convite. Por que não dizer? Fica o convite, né? Coloca lá, conversa com ele sobre as utilidades dele, como é que ele pode lhe ajudar, como é que ele pode lhe ensinar. Mas nada melhor no mundo de tantas informações, no mundo de tanto conteúdo, a gente tem um ambiente de conteúdo estruturado. Acho que a nossa finalidade como educadores que somos é estruturar conteúdo no mar de informação e comunicação que a gente tem. E você faz isso muito bem, e eu acho que com IA não vai ser diferente, o bicho vai pegar. Muito obrigado. Palavras finais, Hector Paulo, a gente caminhar finalmente. Vamos lá. Como palavras finais, eu gostaria de deixar que, assim, o mito de nós sermos substituídos por máquinas, ele é um mito da qual a gente não deveria se preocupar nesse momento. Mas sim, se nos preocuparmos de sermos substituídos por pessoas que usam tecnologias melhores que nós. Caramba. É sobre isso. Meu amigo, muito obrigado. Esse foi mais um iCast, um iCast cheio de conteúdo novo sobre inteligência artificial. Estejam aqui, acessem nossos canais. A gente está no Spotify com nossos podcasts, no YouTube com esse canal iCast. A gente está nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. A gente está em tudo que é canto. Segue a gente, curte, compartilha. Estamos juntos. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado por mais uma escuta nossa. Estamos juntos e misturados. É Guerra Papai. Vamos nessa. Vamos obrigado, lá. Hector. Até mais.